Despersonalização, falta de ar, tontura. Você conhece os 13 sintomas do pânico? Se eu te contar que existem dois grandes grupos desses sintomas. Olá, eu me chamo Bárbara Fialho, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais o universo do transtorno do pânico. Você está aqui nesse vídeo porque você precisa de ajuda, eu sei disso. E eu tô aqui também para te ajudar. Então já fica até o finalzinho, já se inscreve no canal e já vai deixando aqui para mim no comentário qual dos sintomas de pânico você já experimentou. Porque é pra gente saber, inclusive, se você sabe diferenciar, se você realmente conhece o que está se passando com o seu corpo. Só quem já teve um ataque de pânico sabe como é assustador. Mas é importante a gente entender que ataque de pânico não é exclusividade de pessoas que tenham um transtorno de pânico. Então, um ataque de pânico pode acontecer com uma pessoa que tenha ou um transtorno de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, pessoas com depressão, enfim. Existem algumas condições que fazem com que a pessoa tenha um fator de risco ali maior para o desenvolvimento de um ataque de pânico ou não, tá? Algumas condições físicas ou de saúde, como condições cardiológicas, condições respiratórias, mas isso não significa que uma pessoa extremamente saudável não vai ter um ataque de pânico. Só pra gente deixar essa informação aí no ar. Se você tiver dúvidas sobre isso, me conta no comentário que eu volto aqui para fazer um vídeo e te ajudar a entender mais sobre esse aspecto. A pergunta que não quer calar é: Psi, o que é de fato um ataque de pânico? Um ataque de pânico, ele é um surto abrupto de medo que se inicia ali, tem o seu pico máximo em fração de segundos. Então, você pode estar num estado calmo ou mais ansioso e de uma hora para outra, a sua ansiedade ela aumenta. Os sintomas que eu vou descrever, eles alcançam ali um pico máximo. Geralmente, esse pico máximo é em torno de 10 minutos. Agora, para quem está vivenciando, parece que é uma eternidade, né? São sintomas assustadores. Então, ataque de pânico não é você se sentir ansioso, desconfortável ao longo do dia, mas experimentar esses sintomas que eu vou trazer em um nível intenso, um nível que é alcançado rapidamente ali, em fração de minutos. E aí, nesse ataque de pânico, precisa ocorrer pelo menos 4 dos 13 sintomas que eu vou descrever para você. E se pode ocorrer mais? Pode. Pode ocorrer menos? Não. Se a gente tem menos sintomas, a gente vai falar de um ataque de pânico que não é completo. Mas aí a gente vai pensar que existem dois grandes grupos de sintomas de pânico, que muitas vezes não é dito e você não consegue entender ou até mesmo saber que o que você está sentindo ou o que você está passando ali é característico de um ataque de pânico. Como que a gente vai dividir isso? O DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais utilizado por psicólogos sérios e por psiquiatras em todo o mundo para detectar um transtorno mental, ele vai dizer pra gente que vai ter aí cerca de 13 sintomas num ataque de pânico, é possível, e desses 13 sintomas, 11 deles são considerados sintomas físicos. Então, o primeiro grupo que a gente vai descrever é de sintomas físicos do pânico. O que são sintomas físicos? São aqueles que podem se manifestar em qualquer órgão do seu corpo, que você consegue perceber, você fala do que você está sentindo. Vou citar aqui para você, né, o primeiro, para você já entender o que é um exemplo de sintoma físico. Taquicardia, ou coração acelerado, palpitação, é o primeiro sintoma desses 11 sintomas físicos de um ataque de pânico. Você não consegue sentir quando seu coração está acelerado, você não consegue perceber, então essa é a característica dos sintomas físicos. O segundo sintoma físico é a sudorese. A gente está falando aqui de um suor excessivo que não é justificado por um ambiente onde de fato tenha muito calor. Então, se outras pessoas ao seu redor também estão suando excessivamente, a gente não está falando de um ataque de pânico, tá? Esse suor excessivo não é decorrente, não é explicado por um evento climático.
Terceiro sintoma que a gente tem são os tremores ou abalos. Então, por exemplo, quando a sua pálpebra ela começa a se mexer demais, ou o seu corpo, alguma região do seu corpo, você sente que está pulsando. Então, a gente chama isso de tremores ou abalos. Um outro sintoma, e o quinto sintoma que a gente vai falar, é a sensação de sufocação. Então, é como se você estivesse, ó, sentindo-se sufocado, ou a falta de ar. Também é um sintoma físico do pânico. Quinto sintoma, que é a sensação de asfixia. Sensação de que você também não consegue encontrar esse ar. É muito importante que você entenda que num ataque de pânico não é necessariamente que você esteja sem ar, mas você tem a sensação de que está lhe faltando o ar, ok? O sexto sintoma que a gente vai falar é o desconforto aqui, ó, no peito. Sabe aquela sensação de que tem um aperto no peito? Isso também é um sintoma muito comum em um ataque de pânico. O sétimo é a náusea ou desconforto abdominal. Também acontece muito, muitas pessoas têm inclusive medo de vomitar, medo de passar mal por causa disso. O oitavo é a sensação de tontura, sabe? Como se você fosse desmaiar, uma vertigem. E isso deixa muitas pessoas em estado de alerta já. Tem uma preocupação excessiva de isso levar de fato ali ao desmaio. Um nono sintoma é o calafrio ou ondas de calor. É diferente da sudorese. Aqui a gente não está falando de você suar excessivamente. A gente está falando de repente você sente um calor muito forte. Ou você sente um frio muito forte. E também ali o ambiente ele não justifica essas sensações. O outro sintoma que a gente tem, que é o 10º sintoma, é a despersonalização ou a desrealização. São sintomas em que você sente que é como se você estivesse fora do seu corpo, sabe? Você se observa de fora do seu corpo. Ou você sente como se o ambiente ele não fosse real, as coisas não fossem reais. Então, também são sintomas que podem acontecer durante um ataque de pânico. E o 11º sintoma é a anestesia, a sensação de que você está com o corpo anestesiado ou mesmo um formigamento. Então, esses são os 11 sintomas de um ataque de pânico que nós chamamos de sintomas físicos, facilmente percebidos por você e que você pode relatar para as outras pessoas. Mas aí a gente vai ter dois sintomas que não estão incluídos ali no que eu falei, que o DSM trata como sintomas cognitivos. O que são sintomas cognitivos? São sintomas relacionados mais ao aspecto psicológico, tem mais a ver com a maneira como você pensa. Dentro da TCC, a gente fala de uma hierarquia cognitiva. Existem os pensamentos, existem as crenças intermediárias, crenças centrais. Esse é assunto para um outro vídeo, claro. Mas esses sintomas, eles estão mais nesse campo psicológico. Os dois sintomas cognitivos que o DSM traz é o medo de enlouquecer ou perder o controle, que é infelizmente muito comum entre as pessoas com pânico e tende a ser assustador, porque a todo momento você tem essa preocupação de estar enlouquecendo, a preocupação de que você vai fazer algo que você não gostaria de fazer. Então, é um sintoma cognitivo muito recorrente em ataques de pânico e também em pessoas que têm o transtorno de pânico. E antes de eu falar o outro sintoma cognitivo, já deixa aqui nos comentários até agora quais sintomas você se identificou, já conhecia, vivencia. Também não se esqueça de curtir esse vídeo, deixa o seu like, né? Pra gente conseguir alcançar mais pessoas e se inscrever no canal para ter acesso a conteúdos como esse sempre. O último sintoma que nós temos, que é o sintoma cognitivo, o segundo sintoma cognitivo, é o medo de morrer. Então, durante um ataque de pânico, a pessoa tem sempre uma preocupação de que ela pode morrer.
Por que isso, Psi? Porque a intensidade dos sintomas de fato revela que há ali um descontrole no seu corpo e faz você acreditar mesmo que todos aqueles sintomas juntos vão levar você à morte, certo? Então, o medo de morrer é um sintoma cognitivo também muito comum durante um ataque de pânico. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece, claro, de se inscrever, deixar seu like. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Se cuida!